Bom, obrigado, meu caro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Quando eu recebi o convite das minhas queridas amigas, professora Flávia Rio, professora Renata Cortez, professora Fernanda Gomes, professora América, professora Cecília, eu confesso que eu fiquei assim tão feliz, tão alegre, porque eu pude acompanhar, como o Becker já disse no início, o lançamento oficial, vamos dizer assim, da ABEP. E estar aqui presente hoje, nesse momento histórico, como bem disse o professor Vamber na mesa anterior, é uma satisfação, porque eu espero poder contar daqui a alguns anos para os meus filhos, principalmente para minha filha pequenininha, que hoje tem 3 anos, que uma associação brasileira se preocupa em colocar a mulher no devido lugar, colocar onde ela quer, onde ela deve estar, em qualquer lugar. E aqui, obviamente, na academia não poderia ser diferente. Então, é muito importante essa associação, é muito importante o espaço que ela tem ocupado, e também é importante, como bem disse Becker, e como também colocou a professora Renata, que a gente possa aqui também dar os nossos pitacos, porque a equidade, a isonomia é que de fato fazem com que a gente possa crescer. Pode deixar, Becker, que eu vou aqui ser, na medida do possível, ser rigoroso com o controle do meu tempo, até porque hoje aqui eu vim muito mais aprender do que provavelmente contribuir com alguma coisa. Queria agradecer também as palavras do Beck no início, ele é um grande amigo, e aí eu peço às pessoas que estão me assistindo que descontem aí pelo menos 70%. Se fosse um processo judicial, não valeriam nada, porque certamente seriam suspeitos e seriam desconsiderados por um julgador. Bom, o meu tema aqui, o recorte que a gente fez, essa tabelinha que fizemos eu, professora Flávia, sobre a mediação, professor Rodrigo, foi tentar falar um pouco do tema na visão do STJ. Claro que é fundamental considerar tudo aquilo que já foi dito pregressamente, tudo aquilo que a professora Flávia bem colocou, mas eu sempre me incomodei, e por isso a minha pesquisa, e é um texto que eu estou escrevendo, sempre me incomodei com, de fato, como é que as medidas atípicas estão sendo aplicadas. Mas para que a gente possa chegar lá, nesse meu incômodo, eu preciso contextualizar, principalmente as pessoas que estão nos assistindo aqui, os meus alunos de graduação, que eu pedi encarecidamente que participassem, todos aqueles que estão na faculdade ainda, para ter uma ideia mais ou menos do que eu vou tratar, e aí depois, efetivamente, eu entro no cerne do meu problema. Nós estamos, então, falando das medidas executivas atípicas. E aí é importante definir rapidamente o que me parece ser uma medida atípica. Medida típica é aquela prevista em lei para um determinado fim. Então, por exemplo, a prisão civil do devedor de alimentos prevista no artigo 528 é uma medida típica se for usada para a execução de alimentos. Medidas atípicas, por outro lado, são, a meu ver, duas possibilidades. A primeira é aquela que existe na lei para um determinado fim e a gente usa para um fim diferente daquela que a lei trouxe, e aquela que não tem previsão legal e é utilizada conforme a criatividade dos advogados e, obviamente, as decisões judiciais. Então, nós estamos falando de atipicidade nas duas possibilidades que eu acabei de mencionar. Quando, por exemplo, eu falo, um caso bastante conhecido de apreensão de CNH, existe a previsão legal de apreensão de CNH lá no Código de Trânsito, mas, obviamente, que eu não estou me valendo do Código de Trânsito para aplicar aqui nas questões que dizem respeito à execução. Então, é uma medida típica, porque, a despeito da previsão legal, ela está sendo utilizada a respeito de uma outra possibilidade. Um outro ponto importante que a gente precisa dizer é que essa não é uma novidade do CPC de 2015. O CPC anterior, de 73, já trazia medidas executivas atípicas lá no artigo 461 e no 461A do CPC anterior. A grande novidade, se é que a gente pode dizer assim, é a ampliação do aspecto de abrangência das medidas executivas atípicas. Ampliação para poder também valer para as execuções pecuniárias, porque para execuções que não eram de dinheiro, execuções de obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisas, as medidas atípicas já existiam, e inclusive foram mantidas lá no Código, no artigo atual 536, parágrafo 1º do CPC. Pois bem, feita essa análise introdutória, eu vou agora dividir a minha exposição em duas outras partes. A primeira parte eu vou lançar alguns dados, e peço desculpa se eu for aqui um pouco enfadonho, para tentar mostrar, de fato, na segunda parte, o que eu quero colocar. Eu fiz uma pesquisa muito simples, eu não sou alguém estudioso dos números, eu sou apenas um curioso. Fiz uma pesquisa muito simples, limitada até a data do dia 29 de maio passado agora, às 16 horas. Nesse dado, para a gente poder ter um recorte temporal, eu consegui encontrar no STJ 77 acórdãos que tratavam do artigo 139, inciso 4. Como é que eu busquei esses acórdãos? Como é que eu cheguei nesses 77?
eu cheguei na pesquisa avançada da jurisprudência do STJ, inseri o dispositivo legal e limitei a acordos, não estou tratando de decisões monocráticas. Desses 77 acordos que eu encontrei, eles têm uma divisão bastante interessante. Claro que a minha pesquisa pode estar equivocada, né, como eu disse anteriormente, mas o que eu pude encontrar foram 2 acórdons da primeira turma, 12 da segunda turma, 5 da primeira sessão, num total de 19. E aí, por que eu fiz essa divisão para quem não está afeto à distribuição regimental do STJ? O STJ é distribuído em 3 sessões, e cada uma das 3 sessões tem competências diferentes. Então, a primeira sessão, que é composta pela primeira e segunda turmas, ele tem competência, por exemplo, de matéria de direito público, direito tributário, por exemplo. Então, a primeira sessão, como eu disse, composta pelas 2 turmas, teve, a meu ver, 19 acórdons em que o 1394 foi mencionado, ou pelo menos utilizado como base legislativa. A segunda sessão, composta pela terceira e quarta turmas, teve 44 acórdons, sendo eles 27 da terceira turma, 14 da quarta turma e 3 da sessão, completando os 44 que eu mencionei há pouco. E, por fim, e a segunda sessão, é importante dizer, é responsável por matérias afetas a direito privado. Então, julgo questões de direito de família, direito empresarial e outras tantas. A terceira sessão, que tem competência, por exemplo, direito criminal, teve 13 acórdons, tanto das sessões, tanto da sessão quanto da turma, a saber, 5 da quinta turma, 1 da sexta turma e 4 da terceira sessão, um total de 13. E aí nós temos um acórdão, foi o que eu pude encontrar, da Corte Especial, juntando, portanto, os 77 que eu mencionei há pouco. Esse acórdão da Corte Especial, que eu pude localizar, é um acórdão que é originário de um julgamento da quinta turma. Trata-se, portanto, de uma questão criminal, uma questão que daqui a pouco eu vou mencionar. Esse monte de dados serve para a gente perceber, pelo menos pelo meu recorte, que a grande maioria dos julgados que enfrentam o assunto está na segunda sessão e nas suas turmas respectivas. Então, o meu foco central vai ser, de fato, na terceira turma, na quarta turma e na segunda sessão. Mas eu vou mencionar rapidamente aqui outros julgamentos importantes. Por exemplo, na primeira sessão, eu tenho 5 acórdons, todos eles de fevereiro de 2021, que tratam do tema 1026, que é o tema que fala a respeito da aplicação do artigo 782 para a terceira execuções fiscais. É importante dizer, Flávia mencionou no começo da exposição dela, o professor Becker tem um grande texto em que ele fala da impossibilidade, da crítica à impossibilidade de aplicação das medidas atípicas às execuções fiscais. Vejam que, nesse julgado da primeira sessão, embora o próprio STJ diga que a 1394 não se aplicaria às execuções fiscais, ele se valeu do dispositivo para decidir outra questão, para decidir a aplicação do 782, parágrafo 3º, às próprias execuções fiscais. Vejam, portanto, que aqui o 139 começa a mostrar a sua importância, eu já estou aqui adiantando um spoiler da minha conclusão, que o 139 também tem servido como um reforço argumentativo para justificar o dever de efetivação das decisões judiciais. Na terceira sessão, eu consegui encontrar 4 acórdons, todos eles julgados em junho de 2020, o relator para o acórdão é o ministro Ribeiro Dantas, que falam, portanto, de processo penal, mas também lá no processo penal, o 1394 é usado como um argumento para justificar o dever de efetivação. Esses casos tratavam de questões que envolviam o Facebook, envolvia o WhatsApp, envolvia o Google, envolvia o Yahoo, que precisavam entregar dados e eles, como terceiros, se negavam a entregar. E aí, então, o STJ aplicava a astrente, aquela multa periódica prevista no 537, e, mesmo em questões criminais, depois se valia também do 1394 para dizer que era importante que as decisões judiciais fossem cumpridas, mesmo se tratando, como dito, de um processo penal. Na quinta turma, existem 8 acórdons, basicamente, que falam a mesma questão a partir dessas lições da sessão respectiva. Adiantando um pouco, a gente chega na segunda sessão, que é o que realmente me interessa mais, é o recorte mais importante. Eu encontrei 2 acórdons de sessão, 2 deles tratando do tema 1000, que fala sobre a possibilidade de aplicação de astrente para exibição de documento na forma do artigo 400, parágrafo 1 do CPC. Esses 2 acordos foram relatados pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. E um outro acordo, também muito importante, relatado pela ministra Nancy Andrighi, e depois eu vou passar esses números para vocês, para não ficar aqui apenas cansando os colegas que estão aqui a me assistir. Esse outro acordo, relatado pela ministra Nancy Andrighi,
fala para a determinação de aplicação do dispositivo, do 1394, a processos que envolvem investigação de paternidade, para facilitar ou para auxiliar a investigação probatória. Vejam, portanto, meus caros, que nesses acórdãos que eu mencionei há pouco da segunda sessão, o 1394 está sendo utilizado como um reforço na produção probatória, provando também, a meu ver, e mais um spoiler da minha conclusão, a sua importância no nosso ordenamento jurídico. Na quarta turma e na terceira turma é que estão, como dito anteriormente, o cerne da nossa discussão, das nossas pesquisas. Nesses julgados, e aí são diversos, e eu pude levantar ano a ano, cada um deles, nesse texto que eu pretendo publicar em breve, a gente tem que fixar alguns parâmetros, algumas balizas. Na quarta turma, o parâmetro inicial, me parece, é o recurso em habeas corpus número 97876 de São Paulo, julgado em junho de 2018. Esse julgado ficou muito famoso, porque foi um dos primeiros em que o STJ enfrentou o tema e traçou os critérios que a professora Flávia citou no início, aqueles 5 critérios: o contraditório, antecipado, a proporcionalidade, a vedação a questões que envolvem direitos fundamentais, a necessidade de aplicação das medidas atípicas de forma supletiva ou subsidiária, e também a necessidade de que eles sejam proporcionais. Veja, portanto, que a partir desse julgamento, que fixou balizas, e aí eu não vou dizer não vou aqui criticar nessa minha fala se as balizas estão corretas ou não, estou apenas expondo as balizas. Nesse julgado de 2018, ele serviu como base, é importante dizer, num recurso em habeas corpus, para depois orientar a jurisprudência da própria turma a respeito de como proceder. Eu consegui levantar vários julgados que aplicam o anterior para dizer que, depois que foi fixada a base, depois que foram fixados os critérios, analisar se as medidas executivas atípicas devem ou não ser deferidas é uma tarefa das instâncias ordinárias. Isso significa dizer que, pelo menos pelo que eu pude perceber, a partir de outubro de 2019, na quarta turma, inúmeros foram os casos em que o STJ se negou a apreciar os recursos que tratavam do 1394. Basicamente porque entendiam que apreciar essa matéria era apreciar a matéria fática. E aí a súmula 7, a tão conhecida súmula 7, impediria essa apreciação. Vejam, portanto, meus caros, e agora falando para quem já tem mais prática, para quem advoga, para quem trabalha no dia a dia com isso, a importância de se trabalhar bem as questões relacionadas aos critérios que o STJ definiu nas instâncias inferiores. Porque se você deixar para tentar fazer isso no STJ, dificilmente isso vai acontecer, porque o STJ já definiu que se trata de uma matéria fática. Isso também vale para a terceira turma. A terceira turma também tem inúmeros casos em que ela deixa de apreciar a correção ou a incorreção da medida, porque entende que se isso é uma questão afeta a matéria fática. Seguindo um pouco mais à frente, eu disse que na quarta turma havia muitos julgados, eu não sei se eu cheguei a mencionar, são 14 que eu consegui levantar. Na terceira turma, de fato, a gente tem discussões mais interessantes. Eu consegui descobrir 27 acórdãos que tratam do tema direta ou indiretamente. Em 2017 foram 2 acórdãos, em 2018 3 acórdãos, em 2019 também 3, em 2020 7 acórdãos, em 2021 12 acórdãos e em 2022, por fim, até agora, 4 acórdãos. Vejo, portanto, a quantidade de questões que vem chegando a essa turma no STJ, sempre tendo como base o 139, inciso 4. E é importante perceber que, claro, o STJ, nesses acordos, trata, sim, dos critérios que a gente já estabeleceu, já falou há pouco. Ele trata também de questões que envolvem direito probatório, que eu também já mencionei. Mas ele trata também, é importante a gente perceber, me parece, de uma forma bastante cuidadosa desses precedentes. E por que eu tenho esse cuidado em afirmar? Nós somos, e eu sou também um deles, há muito tempo, críticos do nosso judiciário. Nós falamos há pouco, na mesa anterior, sobre os precedentes e vimos várias impropriedades, para não dizer outra palavra, na aplicação dos precedentes. Mas, pelo que eu pude levantar nessa pesquisa incipiente que estou aqui a fazer, em relação ao 1394, o STJ tem sido bastante cauteloso, ele tem sido bastante cuidadoso, a ponto de, por exemplo, ele, por diversas vezes, cassar
os acórdãos dos tribunais inferiores, porque os tribunais inferiores utilizaram-se de padrões decisórios, aquelas decisões chapadas, aquelas decisões que eu costumo chamar de decisões líquidas, que são aquelas que se amoldam a qualquer recipiente. Né? Você coloca numa garrafa, você coloca num copo, o líquido se ajeita. Vem o STJ e diz, não dá para tratar 1394 dessa forma. É importante que os tribunais inferiores entendam que ele deve se embronhar em cima do caso, ele deve se enfrenhar, melhor dizendo, em cima do caso concreto. E aí, se não o faz, há um vício da motivação. E aí, como disse a professora Flávia na palestra anterior, um dos critérios que o STJ estabeleceu é a necessidade de fundamentação adequada. E vejam, então, meus caros, por esses julgados que eu pude levantar, que o STJ tem se preocupado com isso. Há casos, inclusive, de tribunais, grandes tribunais, como o TJ de São Paulo, o TJDF, que tiveram seus acórdãos cassados exatamente porque as turmas julgadoras das instâncias inferiores não se preocuparam em apreciar o caso concreto. Há um caso, por exemplo, que a ministra Nancy Andrighi foi a relatora, em que ela diz expressamente, dizer que a medida atípica é desproporcional é muito pouco. Tem que dizer o porquê ela é desproporcional. Tem que dizer efetivamente qual é a razão pela qual o TJ não quis aplicar o 1394, porque se trata de uma norma prevista em lei e que, até que o Supremo diga se ela é inconstitucional, espero que não, ela deve ser aplicada. Vejam então, meus caros, que para além disso, e prometo que estou encaminhando para o meu final, o STJ tem se preocupado não só em decidir a questão, não só em fixar critérios para a questão, como também controlar a atuação dos tribunais inferiores, exercendo o seu papel constitucional de corte superior, corte de atos, como costuma dizer o professor Daniel Tidiero, a respeito da aplicação dos precedentes. Eu queria só mencionar, prometo que estou aqui encaminhando nessa parte final, dois casos que me chamaram bastante atenção. Um caso, por uma questão afetiva, é o julgamento do agravo interno, recurso de mandado de segurança 62210 de Minas Gerais, relatado pela ministra Nancy Andrighi. Esse é afetivo porque esse acórdão, a advogada desse processo foi minha professora. Foi minha professora de processo civil, professora Flávia, por coincidência, também chamada professora Flávia Lovise, a quem aqui rendo minhas homenagens, foi minha chefe de departamento e hoje tenho a honra de substituí-la. Nesse julgado, e eu me lembro da professora Flávia discutindo comigo quando esse processo estava aqui em Juiz de Fora, um grande hotel da cidade, ele era a parte executada do processo, porque tinha havido uma desconsideração da personalidade jurídica e o sócio, que era, de fato, o executado originário, se valia do hotel, da pessoa jurídica, para poder dilapidar o seu patrimônio e não ter nada para que fizesse frente à execução. Nesse julgado, o STJ, validando o que o tribunal anterior, o Tribunal de Minas, tinha feito, ele autoriza a penhora de 30% do faturamento em cartão de crédito e débito do hotel, para fazer com que, de fato, a execução seja cumprida. Vejam aqui, meus caros, nessa hipótese, a utilização de uma medida atípica, porque não prevista em lei, e que tem um suporte muito importante, porque se trata de um hotel famoso, de um hotel que tem, se você tentar hoje, quiser, eu quero me hospedar aqui, você provavelmente não vai conseguir vaga, porque é um hotel que está sempre cheio, mas que nunca conseguia pagar seus débitos. E aí a apreensão do faturamento, né, o bloqueio do faturamento, especificamente cartão de crédito e débito, que são as formas mais corriqueiras de pagamento, me parece foi efetiva para que essa tutela fosse concedida. E o segundo julgado que eu queria chamar a atenção é também recente, também de 2021, julgado em 6 de abril de 2021, que fala sobre a fundamentação que eu citei há pouco. Apenas para dar o número. É o recurso especial número 1896421 de São Paulo. 1.896.421 de São Paulo. Nesse caso, que fez o STJ? Deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão do Tribunal Paulista, exatamente porque ele tinha se valido de fundamentação genérica. E aí, então, chegando na minha parte final, eu posso concluir que, pelo menos por enquanto, na minha pesquisa, eu posso concluir que, primeiro, 139, inciso 4, CPC, ele tem uma função muito maior do que aquela que a gente costuma perceber. Normalmente, a gente fala que 139, inciso 4 é aquele dispositivo que autoriza a apreensão de CNH, que autoriza a apreensão de passaporte, que autoriza a apreensão de outros documentos, que faz com que o devedor seja compelido a pagar. Mas, para além disso, eu pude perceber que, primeiro, o 139, inciso 4, ele serve como reforço no acesso à justiça.
porque, por exemplo, ele serve para ter um impacto muito relevante na produção probatória. E como bem diz o professor Leonardo Greco, sempre faço referência a ele, meu orientador eterno, se assim ele autorizar, ter o direito à produção à prova efetiva é ter o direito à justiça. Porque de nada adianta você ter o direito se não conseguir demonstrar o seu direito. Então, o 139 tem sido utilizado para o reforço na instituição probatória. Para além disso, um segundo motivo é porque o dever de efetivação que consta no dispositivo, que muita gente se esquece, é um dever fundamental e é um direito fundamental, como bem disse a professora Flávia no início, porque de nada adianta eu ter acesso à tutela cognitiva se eu não puder cumpri-la, se eu não puder efetivá-la. Eu não estou aqui levantando a bandeira de que o 139 vai ser a panaceia dos nossos problemas, porque a prática tem mostrado que não. Mas me parece que ele é, sim, uma das hipóteses importantes e, por isso, me parece que ele deva ser mantido. E isso vale tanto para o nosso processo civil do dia a dia, como também para questões, como eu pude levantar, do direito criminal. Se até no processo criminal 139 tem sido aplicado, por que aqui no processo civil a gente não poderia fazer o mesmo? Para concluir, é importante frisar que, para quem gosta de tratar de direito à fundamentação adequada, como o professor Beclaud, que vai falar também nesse brilhante congresso, muito bem organizado pela BEP, o 139.4 tem sido, me parece, um bom espelho de como o 489 deve ser aplicado. Porque, diferentemente de outros casos, olha aí, ali no grande Beck, meu amigo, saudade de você, 139.4 tem sido aplicado, me parece, de forma bastante interessante, quando a gente analisa o 489 do CPC. E, por fim, para concluir, já que o meu tempo exatamente está acabando, é importante a gente frisar que, sim, a doutrina tem que ter uma preocupação que esse dispositivo não seja aplicado de forma arbitrária. A jurisprudência também tem que ser aplicação, tem que ter essa preocupação. Mas parece que a gente precisa agora avançar um pouco mais. A gente precisa avançar, se esse dispositivo for realmente declarado constitucional, a gente precisa avançar para entender que a força dele é muito maior do que a determinação de se entregar um passaporte, um CNH ou qualquer outra forma coercitiva para a execução. Bom, meus caros, era isso que eu tinha para dizer, eu estou à disposição, e quem quiser acesso a esses dados todos que eu mencionei, que eu pude levantar, eu convido o pessoal a entrar em contato comigo pelo @professor Márcio Faria, pelas diversas redes aí, eu estou à disposição para a gente dialogar. Muito obrigado, fico muito honrado de poder ter participado desse evento, sucesso para todos nós. Um abraço forte e bom dia. Professor Márcio, parabéns pela sua palestra. Professora Flávia Ribeiro, parabéns também. Eu estava aqui acompanhando desde o início do painel.